Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas ao ESG Summit aqui na Exame. Hoje, mais um ano que a gente inicia os debates sobre as questões ESG, ambientais, sociais e governança. A gente discute um pouquinho menos porque é um pouquinho chato, mas a gente discute também e sempre com foco na economia, em como que o ESG melhora a economia. Bom, hoje eu tenho um prazer aqui de estar com um painel super qualificado, pessoas que eu sempre estou aqui encontrando pelas COPs e pelos grandes eventos globais sobre clima e sobre ESG, e também um grande empreendedor que fundou aí uma das empresas mais queridas hoje do Brasil. Tenho certeza que todo mundo gosta dos produtos dele. Vou começar por ele, que é o Estevan Sartorelli, cofundador e co-CEO da Dengo Chocolates. Aqui comigo no estúdio da Exame, a Velma Gregório, CEO da OG, e o Ricardo Assunção, que é sócio da EI e líder de ESG para a América Latina. Bom, nós vamos falar hoje sobre nearshoring e muito interessante a gente começar com esse tema, porque é uma mudança global na economia, em que depois da pandemia aí, que trouxe muitas rupturas nas cadeias de suprimento, de logística no mundo, se fala muito dessa questão do nearshoring, de trazer as cadeias mais próximas. Em vez de você comprar lá do outro lado do mundo, trazer, você faz as cadeias mais próximas. E o Estevan está passando por isso com a Dengo, que é uma empresa que vem aí revolucionando o mercado de chocolates, ao justamente apostar numa produção mais sustentável, de coisas de maior qualidade, né, na produção do cacau, aí uma questão super delicada. E eu vou começar por você, Estevan, me dizer como é que está esse processo na Dengo e como é que você vê esse momento no mundo. Muito bom, é um prazer estar contigo aqui, Rodrigo, com Velma e com Ricardo nesse painel. Falando um pouquinho de nearshoring ou produção local, nós nascemos o negócio com esse princípio de local. E o que nós entendemos por local? Não necessariamente o local é o nacional, mas é aquilo que possui proximidade geográfica. Nós não precisamos ser especialistas em sustentabilidade para entendermos que cadeias econômicas produtivas próximas geram menor impacto ecológico, menor impacto ambiental e diminui riscos, sem dúvida, principalmente nesse período da história geopolítica mundial que por guerra ou mudanças climáticas estão sendo tão impactados. Pensar nisso fez com que, desde o começo, nós acreditássemos no cacau brasileiro. 3/4 da produção mundial de cacau vem da África. Hoje o Brasil é praticamente autossuficiente no seu consumo interno, então acreditamos no cacau brasileiro, seja ele proveniente da Bahia, do Pará ou de outros estados produtores. Interessante, porque o cacau, o Brasil, bom, nós estamos numa novela aí, um Uhum. remake de uma novela que fala sobre isso, mas o Brasil foi um grande produtor de cacau e ali eu acho que nos anos 90 ou 2000, eu não tenho exatamente a noção, a vassoura de bruxa, né? Dizimou a A produção de produção cacau no Brasil e nós, a vassoura de bruxa é uma doença, né, do cacau. do cacau. E nós perdemos praticamente toda a indústria, né, o agronegócio. E agora retomando aí com uma nova ideia. Agora, Velma, como é que você está enxergando esse momento? A gente até conversava aqui um pouco antes, né, de COP16, COP30, Uhum. mas como é que você está enxergando essas mudanças nas cadeias globais? Olha, o nearshoring, por conta desses motivos que o Estevão trouxe, é uma oportunidade de dar materialidade financeira para uma questão que antes estava nichada, né? Então, assim, empresas que nasciam com esse viés de sustentabilidade, tinham essa questão da produção local, o nearshoring, essas questões de redução de risco na cadeia, trouxe uma oportunidade de enxergar valor
nessa produção local. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Então, a gente está sempre falando em risco, mas eu acho que a redução de risco sempre traz a questão da oportunidade. E o Brasil, ele ainda não está nessa cadeia de maneira intensiva, como, por exemplo, o México está, ou como porque o México foi atender a uma demanda dos Estados Unidos. A gente precisa, algumas questões aqui no Brasil ainda precisam ser melhoradas, mas a gente tem uma oportunidade gigantesca com a produção de energias renováveis. Então, a gente tem a oportunidade de, em torno dessa produção de energias renováveis, no entorno, ter produção, aumentar a produção para diminuição da pegada de carbono de todos os produtos aí do mundo inteiro, né? Nessa oportunidade, a gente tem, claro, todas as mudanças que são necessárias, que a gente já sabe que elas são e que são de longo prazo, educação, preparação das cidades, as cidades virarem plataformas com melhoria de infraestrutura tecnológica, mas a gente tem coisas mais rápidas e pontuais que podem ser feitas, acordos comerciais mais profundos e que deem um pouco de segurança, né? E aí é de mão dupla, tanto do Brasil atendendo a outros mercados, quanto outros mercados atendendo ao Brasil. Então, dá para fazer acordos até de regulação aduaneira, enfim, que a gente pode melhorar de uma maneira rápida. E a outra é a melhoria nas agências de promoção de exportação. Que eu vejo, né, que a gente tinha aí agências que têm um foco múltiplo, né? Eles fazem muitos trabalhos em várias áreas, mas o nearshoring traz essa oportunidade de mostrar como o Brasil pode atender a cadeias globais, né? E como o Brasil também pode estar inserido na cadeia global América Latina e Caribe, né? Que a gente aqui, a Dengo está daqui para fora, né? Olhando a região como a sua área próxima, mas a gente está próximo de outros mercados que podemos atender. Então, assim, eu vejo isso como uma mega oportunidade de materialidade financeira, porque a gente reduz risco financeiro, melhora a cadeia, né? Tem mais oportunidades de distribuição de produção e ainda com o viés das mudanças climáticas. Então... Eu acho interessante, você deu um panorama bem amplo e completo, né? Porque nós estamos falando aqui desde... Claro, você tem essa questão mais operacional aí de cadeias, você aproximar, você reduz o custo, porque você não precisa pegar um navio e ir do outro lado do mundo, ou às vezes você pode fazer tudo ali mais, né, juntinho, né? Fica tudo mais fácil. Mas também umas questões que são de diplomacia e né, grandes, como, por exemplo, a questão aduaneira, a questão desse tipo de acordo comercial que aí já vai para outra área, né? Agora, Ricardo, como é que aí na EI, que é uma consultoria global, talvez a mais global, está em todos os lugares, quer dizer, de que forma isso chega, talvez, né, aos clientes, há realmente essa demanda, né? Como é que vocês estão enxergando? Eu vou pegar um pouquinho do que a Velma falou, o Estevão falou. Primeiro, acho que a gente tem que entender o seguinte, o nearshoring é uma baita oportunidade para a América Latina, né? A gente hoje, você tem um momento geopolítico no mundo como mais complexo, né? O Brasil, que é um produtor chave de commodity, é um líder na produção de energia renovável e é um polo importante de nearshoring. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de uma forma bastante eficiente, né? O nearshoring, ele é de fato uma mudança, a criação de hubs, vamos dizer assim, ele é uma tendência que deve continuar, né? Por quê? Porque a gente precisa de mais transparência nas cadeias, ao mesmo tempo que a gente consiga ter um maior controle e uma redução de custo importante nisso, né? E isso deve acontecer de uma forma que eu não acredito que tenha volta, tá? Quando a gente pega aqui, né, o caso do México, por exemplo, é muito emblemático. Se a gente pegar o período de 2017 a 2023, as importações americanas, elas diminuíram 8,5% da China e aumentaram 2,2% do México, tá? Por conta do nearshoring, né? Agora, uma coisa importante, acho que a gente consegue ter uma visibilidade muito maior, a gente consegue ter uma transparência muito maior, um controle de custos muito mais importante.
Se a gente pensar, não é lógico você produzir num lugar e manufaturar no outro, você tem que tentar otimizar isso. A Velma falou uma coisa importante, a gente tem aí um desafio de regulação, né, de acordos comerciais, que muitas vezes a geografia por si só, ela não faz tudo, a gente precisa de outros complementos, mas eu acho que é importante a gente pensar que, apesar desse momento forte de meio ambiente, de emissões, grandes decisões globais, Rodrigo, elas envolvem pouco a análise sobre emissões ainda, tá? Sim. E envolvem muito mais uma análise de custo e, vamos dizer, transparência na cadeia como um todo. Então, o que eu gostaria de ver, né, da minha área, da área da Velma aqui, Estevam também tem um exemplo incrível, acho que é um case brasileiro que a gente precisava mostrar muito mais, porque é a forma, a tradução que a gente consegue fazer, de fato. Mas hoje a parte de emissão, que seria uma parte importante por conta de logística, é uma parte pouco computada ainda quando você faz o cálculo de nearshoring, tá? Isso vem depois, deveria vir antes. Então, eu acredito que nos próximos anos, o que vai aumentar ainda mais a participação do Brasil nisso é exatamente que fazer aqui, a gente emite muito menos do que em outros lugares do mundo. Sim. E bem colocada essa questão da Dengo, porque eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, o mercado de chocolate está bombando, né? Porque a gente está tendo aquisições, né? Bom, a Nestlé adquiriu, né, uma concorrente da Dengo, todo mundo conhece, a Copenhagen. Temos também outro concorrente da Dengo, que é a Cacau Show, expandindo muito forte. E a própria Dengo, que é, assim, uma empresa que começou, né, do zero aqui no Brasil e hoje já tem uma participação relevante, né, num mercado muito bom, que é esse mercado de mais alto, né, de mais alto valor, quer dizer, esses chocolates finos, né? Agora, o que eu queria perguntar para você, Estevam, nesse processo, né, de construção da Dengo, vocês meio que atuam tanto quanto reativando a produção de cacau aqui, mas eu imagino também que vocês atuam no sentido contrário, talvez comprando cacau de outros lugares ou criando essas cadeias, né, especializadas e tudo mais. Como é que é a estratégia que vocês estão montando? O que vocês estão pensando em termos de cadeia para a expansão da Dengo? Legal. Nascemos, Rodrigo, como um negócio de impacto social. E o primeiro e principal compromisso do nosso negócio é a promoção de renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. E por que isso é necessário? A título de curiosidade, um produtor, uma família produtora no Brasil ainda recebe hoje menos de um salário mínimo para manter uma família de 3 a 4 pessoas. E o que nós acreditamos é que não existe ou existirá chocolate sustentável se não existir cacau sustentável. E não vai existir cacau sustentável se não houver renda decente para o produtor ou para a produtora manter sua família na roça, no sítio, na plantação. Para isso, nós promovemos desde o princípio uma rede de produtores de uma forma transparente, independente. Eles não são obrigados a fornecer para o negócio. A voz final é do produtor. Nós não fazemos movimentos especulativos de compra e venda, porque seria isso até contraproducente com a intenção de gerar máxima valorização. E o principal mecanismo que desenhamos nesse modelo agrícola é um mecanismo de pagamento de prêmio de preço. Esse prêmio de preço, esse ágio que o produtor recebe sobre o cacau commodity ou preço do mercado, é o principal mecanismo de transferência de riqueza para que ele possa evoluir a sua renda mensal, aquilo que a gente chama de living income, do termo em inglês. A título de comparação, no último ano, nós remuneramos o produtor mais do que o dobro pago pelo mercado. E isso fez com que o produtor tivesse uma evolução importante na sua renda. Essa questão de ter compromisso local é chave para nós gerarmos impacto local. Falando aqui de nearshoring ou produção local, sem dúvida,
como bem colocado aqui por nós três, a produção local reduz riscos, reduz custos, reduz emissão de CO2 equivalente e aumenta desenvolvimento local. O que queremos dizer com isso? Às vezes, quando a gente opta para comprar aquele produto importado, muitos deles às vezes até sem impostos, é comum nós cobrarmos o governo por desenvolvimento. Mas nós, como consumidores, nós não podemos esquecer o papel que o ato do consumo possui. Quando a gente observa a padaria do bairro, o mercadinho do bairro, o bar do bairro começar a desistir, e nós vemos condições de violência, insegurança, piora das condições no nosso bairro ou cidade, é muito fácil a gente vilanizar o ato público. Mas nós nos esquecemos que foram escolhas nossas ligadas ao consumo, que desestimularam essas cadeias locais, perdendo competitividade. Nós, como brasileiros, nós precisamos recuperar orgulho da produção nacional. Não é incomum, por exemplo, algumas pessoas me perguntarem: mas é um produto que é tão caro quanto um produto importado. A propósito, por que o nacional precisa ser mais barato do que o importado? Se ele tiver melhor qualidade, melhor ingredientes e mais impacto socioambiental. Nós, como brasileiros, precisamos resgatar isso e dar valor à produção local. Infelizmente, a nossa cultura, com traços de uma cultura vira-lata ou tupiniquim, ela precisa sofrer mudanças para que o nearshoring, de fato, tenha valor. Nós não podemos achar que a moda de vinda do outro lado do mundo, o baixo custo, alguém está pagando esta conta. Alguém está pagando essa conta. E, infelizmente, os dados que temos vistos, como o caso do Rio Grande do Sul e o crescente caso ao redor do globo, mostra que essa conta ou essa fatura está chegando em cota única. Então, nós precisamos incorporar no custo dos produtos a sua emissão de CO2, o seu gasto logístico, de uma forma mais coerente. Então, produção local reduz custo, reduz emissões e aumenta desenvolvimento local. E desenvolvimento local vigoroso, seja ele por tecnologia que vai ser demandada, porque vamos precisar investir mais em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, a gente gera um ambiente sinérgico de prosperidade, no qual nós percebemos o setor terciário, o setor secundário e mesmo o primário se desenvolverem em colaboração. Nós podemos ser muito mais do que o celeiro do mundo. Nós podemos ter uma indústria e um serviço forte, mas isso depende, sem dúvida, de hábitos de consumo local. Por exemplo, no último ano, houve uma crescente procura por produtos de pistache no Brasil. Nós vivemos a febre do pistache. Alguns clientes, na Páscoa que se passou, procuraram um dengo de pistache em nossas lojas. E por que nós não temos um dengo de pistache? Porque nós não gostamos do pistache, temos algo contra ele? Não, não é sobre isso. É que, infelizmente, até hoje, nós não temos produção nacional de pistache com um mínimo de relevância. Quando isto ocorrer, iremos ter um portfólio que ocasionalmente contemple o pistache. Nós não podemos fazer com que as nossas indulgências ou que os nossos prazeres façam com que o planeta ou a sociedade pague um alto custo. Só um comentário que é bem verdade essa questão do pistache, porque de repente começou a aparecer muito. Eu gosto de pistache e adoro chocolate também. E começou a aparecer um monte de produto, mas é nítido, né, que aquele primeiro produto de pistache que você comeu, aquele chocolate que veio importado, que era novidade, que era de boa qualidade, não é igual a esse novo que fizeram só porque está na moda, né? Esse último já é um produto de baixa qualidade. E eu acho muito interessante o que o Estevam trouxe nessa questão da cadeia, quer dizer, do consumo local, porque a gente pensa muito, então eu vou trazer mais barato, né? E eu vou ter mais acesso ao produto.
Não é verdade isso. Assim, ou em parte é verdade. Você até pode, com a redução de preço, óbvio, você aumenta o acesso das pessoas ao produto, mas é, ela tem um limite, né? E aí o que acontece muito, eu vejo, enfim, é uma questão econômica, é que você vai reduzindo o preço, você chega na base, aí você começa a reduzir a qualidade, e aí é o contrário, você está tendo acesso a um produto de menor qualidade, você reduz o acesso, Uhum. apesar de ser mais barato. E a questão social é importantíssima, né? Mas, vamos, você ia Eu acho que comentar? o Estevão trouxe um ponto aqui que a gente tem que olhar com bastante, jogar bastante luz nisso, que é a questão dos direitos humanos Sim, que a gente também não trata muito nas nossas conversas, assim como mudanças climáticas, os direitos humanos. Ele traz aqui a questão do salarial, né? Eu vi num evento uma pessoa que era produtora da Dengo dizendo que o pai dela, que já era produtora de cacau, nunca na vida tinha provado um chocolate que tinha produzido, né? E ele estava né? dando depoimento que as relações humanas da Dengo, da produção, envolvem esse cuidado com as pessoas, né? E eu acho que esse também é uma coisa que o nearshoring traz como oportunidade, porque teve um relatório que eu não sei se não é o mais atual, mas um relatório do Banco Mundial, que era o progresso da integração, que falava sobre cadeias globais. Ele falava que a América Latina tinha um crescimento previsto, acho que é para o ano passado, de 1 ponto alguma coisa, e a 2,4 para esse ano e para 2025. E que era insuficiente para a redução das desigualdades sociais. E aí, assim, o nearshoring aparece com essa possibilidade de desenvolvimento humano mesmo, né? Sim. Então, e que o crescimento pode ser maior se a gente olha para o nearshoring na América Latina. E eu acho que que o que a Dengo faz ajuda a fazer esse crescimento. E eu queria perguntar para o Estevão, tirar a ordem das coisas, mas perguntar como é que na prática, essa integração entre países com língua próxima, né? Que a gente está numa cadeia que não só tem facilidade geográfica, mas a gente tem facilidade de língua, de costumes, de horário, Sim. fuso horário. Como é que é a inovação nesse processo? Como é que, né, essa inovação que envolve direitos humanos, que envolve gestão de pessoas. Queria saber como é que é o caso da Dengo nesse Excelente sentido. pergunta. Legal, Velma. Eu quero até jogar a luz, Velma, assim, que você fez nesse aspecto, porque é comum nós discutirmos nearshoring, às vezes, num ambiente geopolítico ou de balança comercial positiva. E o termo nearshoring, a gente precisa entender que ele é mais do que uma relação fronteiriça. É uma questão de proximidade geográfica. Então, ocasionalmente, quando nós pensamos numa cadeia alimentar, que a cadeia alimentar está entre os 3 principais emissores de CO2 equivalentes hoje no planeta. O que é o próximo para um estado brasileiro que é fronteiriço? Provavelmente, por que não o leite uruguaio ou argentino? Então, essa mudança de perspectiva, ela é importante e necessária. Nós estamos agora num processo de internacionalização. Nesse processo de internacionalização, por exemplo, abrindo uma primeira operação na Europa, nós acreditamos que no tempo nós precisamos ter um portfólio que considere ingredientes locais. A Europa, ela não produz cacau, mas ela possui outros frutos ou castanhas que ocasionalmente podem ser combinados a um bom chocolate. É com essa mentalidade que é importante. A gente tem que ter uma mentalidade que é mais do que uma mentalidade nacionalista ou geopolítica. A gente precisa ter cada vez mais uma mentalidade humanística. Produção local, consumo local gera benefícios socioambientais muito relevantes. Uma coisa interessante, só antes de passar para o Ricardo, a gente pensa no chocolate suíço, né? Ah, é o melhor chocolate é o suíço. Só que o chocolate é mexicano, né? Quem inventou o chocolate foram os astecas, não é isso, Estevam? Que foram os primeiros ali enfim, criar. E aí os europeus levaram para lá.
acho que Então, assim, apesar de a Europa ter desenvolvido, ou hoje, a grande tecnologia de processamento de chocolate, ela é originária da Europa. sim, A gente tem ali anos acumulados de desenvolvimento em termos de tecnologia de processamento. Mas quando nós olhamos a origem do cacau que vem da Amazônia Equatorial e a produção do chocolate, das primeiras formulações, numa base bem diferente do que o chocolate é hoje, diga-se de passagem, porque nós vivemos nos últimos anos e décadas uma piora da qualidade do chocolate no Brasil e no mundo por uma pressão de custos, adicionando açúcar e gorduras desnecessariamente. Mas, salvo isso, de fato, Rodrigo, a origem, a concepção do chocolate, ela vem da região chamada Mesoamérica, ali na região da América Central. não, é muito legal. E realmente, quer dizer, o chocolate baixou de qualidade mesmo, exceto marcas que vendem um chocolate premium, né? Que devia ser o padrão. Mas, Ricardo, é, essa união, quer dizer, você vê como é complexo, né? Nós estamos falando aqui de uma mudança na cadeia global, mas também que você tem que ter um olhar social, né? Um olhar de custos. O que que você tira desse cenário? É, é interessante, né? Porque como uma firma global, a UI, a gente tem uma visão do todo. Sim. Então a gente olha os grandes clientes, seja de bens de consumo, seja de indústria, organizando como diminuir a disrupção da cadeia, né? Mas quando você fala em diminuir a disrupção da cadeia, o que significa isso? Ao pé da letra, né? E eu acho que quando você dá um double click nessa história, você começa a ver que no fundo, você, ao diminuir o risco, você também precisa aumentar benefícios locais. É assim que você diminui o risco. Sim. Né? Então, concordo muito com a fala do Estevão, que é o seguinte, o nearshoring ele pode ser uma oportunidade única da gente resolver problemas estruturais que a gente tem sociais, de geração de renda, de maior transparência, de uma maior eficiência por consequência, porque isso acaba trazendo pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, e uma colaboração entre empresas, que é uma coisa que eu acho que ainda a gente vai ou precisa ver muito. Né? Eu acho que quando a gente fala de cadeias produtivas, Rodrigo, ou cadeias de suprimento, a gente ainda hoje fala cadeias de suprimento sustentáveis. Né? A tendência é que a gente elimine a palavra sustentável, porque não pode existir nenhuma cadeia que não seja sustentável, nem do ponto de vista ambiental e muito menos do ponto de vista social. Né? Elas têm que fazer um papel importante nisso. E eu acho que, nesse ponto, o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Né? Eu, nas reuniões globais que a gente tem, a gente escuta muito, claro, os grandes clientes de bens de consumo ou indústrias químicas se reorganizando com esses novos hubs de planejamento, claro que envolve o mesmo fuso horário, ou língua, Polônia é um centro importante, o México, como a gente falou, mas eu começo a olhar o Brasil como um potente polo, ainda não descoberto todo o seu potencial. Né? Então, durante algum tempo, eu levantava a mão e era o último a falar. Hoje já não sou mais o último a falar. A América Latina ganhou um holofote muito grande. O Brasil também ganhou. Claro que essa expectativa traz também responsabilidade. Né? Mas hoje, quer dizer, produzir aqui, a gente tem, o Brasil é muito rico em bioma. A gente sabe disso. A gente tem uma biodiversidade que é uma biodiversidade maior do que grande parte dos países do mundo. É uma das maiores do mundo. Rodrigo, você sabe bem disso porque você é um frequentador de COPs e acho que esse ano irá na COP de biodiversidade na Colômbia também. Né? Mas a gente tem a Amazônia, a gente tem a Mata Atlântica e tal. E o potencial de cadeias produtivas dentro desses biomas, assim como o Estevão faz na Dengo, ele é muito grande, mas ele ainda é pouco explorado. Ainda a gente tem casos de negócio, a gente não tem escala nisso, a gente não tem um modelo de negócio. Então a gente precisa sair de casos bem-sucedidos para um modelo bem-sucedido. E é isso que a gente tem tentado suportar o mercado aqui no Brasil. O ano passado a gente lançou o que a gente chama de Nature Hub, que é o primeiro hub global da UI, para entender como poder criar cadeias de suprimento sustentáveis, resilientes, em escala, usando produtos da bioeconomia brasileira, por exemplo, né, bens de consumo como
como o cacau e Sim. tantos outros. A gente usa muito poucos produtos. Sim. Né? De uma oferta aí de mais de 250 produtos, a gente explora 12 ou 13. Então, acho que precisa investir muito, a gente tem feito isso, para mostrar todo esse potencial ainda não explorado, né? Que a gente consegue aqui resolver problemas sociais e estruturais a partir de uma solução eficiente para todos, né? E o que eu percebo é um aumento de interesse global nisso. Sim. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, a orientação é econômica, a gente sabe, a conta precisa fechar, mas a conta precisa fechar com efeito colateral positivo, Sim. tá? Sim. E o que a gente tem buscado fazer é entender qual é esse efeito colateral positivo que precisa estar computado ao escolher o nearshoring, né? Então, como eu te falei, nessas conversas mais globais, eu consigo ter um espaço maior de falar. A gente, dentro dos Estados Unidos hoje, já tem uma importância muito, dentro das Américas, né? Estados Unidos, Canadá, Uhum. América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul. A gente já tem, a América Latina já tem hoje um potencial que é entendido pelo mundo. O Brasil começa a ter esse potencial entendido pelo mundo também. E a gente tem uma janela importante, né, pessoal, que é uma janela que vai de agora até a COP30, aonde a gente vai ter, primeiro, um fluxo de capital importante, Sim. atrair um fluxo importante de capital para cá. E segundo, que a gente consiga aí entender de fato quais são esses diferenciais que a gente pode oferecer na mesa para que a gente seja escolhido, claro, pela posição geográfica, mas também porque a gente consegue criar valor socioambiental nessas cadeias aí importantes. E é importante essa questão da biodiversidade, até a gente falava aqui antes, né, da questão da COP16, que vai ser na Colômbia, e teremos a COP30 no ano que vem, que vai ser aqui no Brasil. Agora, a gente tem também a Amazônia, que é a maior biodiversidade do mundo, e muito pouco entendida essa biodiversidade, né? Então há Exatamente. uma necessidade também, um esforço que vai além da questão de empresarial, né, mas também de investir em pesquisa, né, investir na academia, para a gente também descobrir aí, às vezes, novos... Eu acho uma coisa interessantíssima, quer dizer, a gente tem em bens de consumo aí, as empresas mais bem-sucedidas do Brasil, a Natura é uma empresa muito ligada, né, à biodiversidade, né? A gente tem aí produtos mundialmente conhecidos como o Guaraná, né? Também um produto da biodiversidade. O açaí, que aliás o açaí hoje é mais conhecido lá fora do que aqui, parece, né? Eu tive outro dia numa dessas cafeterias aí globais e eles tinham um cardápio de açaí, né, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, né? Mas enfim, e eu achei que eu trazer para. Porque a Velma disse uma coisa antes aqui interessante, que é a questão do financiamento, né? Uhum. E que nós vamos ter, justamente pegando carona no que o Ricardo falou, nós vamos ter esse momento de discutir esse financiamento, né? E como é que você está enxergando o processo? Você falou aqui no começo, né, que fala pouco de governança. Eu acho que a questão da governança vai ser muito importante para o Sim. Brasil, para essa captação, né, do financiamento que vai estar disponível. Por conta da gente ter essa questão da biodiversidade, a gente vai ter muitas oportunidades de apresentação de projetos de captação. Mas a gente precisa trabalhar muito na governança. Eu acho que a América Latina e Caribe, não só o Brasil, tem um momento que outras gerações não tiveram, que essa estabilidade financeira que a gente tem aí já há algum tempo, a gente já acostumou um pouco isso, teve sucesso na redução da inflação, enfim, né? Então, a gente tem já um ambiente econômico favorável, mas a gente precisa trabalhar nessa governança para entender como é que vai ser distribuído esse financiamento que vem, né? Então, eu acho que a gente tem muito potencial. A gente evoluiu bastante em governança nas empresas, principalmente as de capital aberto no país, mas a gente já vê um movimento das empresas de capital fechado nessa mesma direção e com projetos possíveis de serem investidos, né? Então, quando a gente olha para o mercado financeiro, que a gente olha o Sustainability Linked Bonds, a gente tem pouco ainda, muito pouco no Brasil, então, o percentual de captação por esse mecanismo é pequeno, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca a partir da governança.
Tá? Então, essa é a primeira coisa. Acho que a gente tem que dar segurança para que esse dinheiro chegue e seja investido onde ele tem que ser. E em relação à produção local, né, que é o nosso tema, essa produção local, eu acho que a gente facilitou o entendimento do que ela é, porque a gente está vindo de problemas reais. Então, a gente está vindo de um problema de pandemia que atrapalhou produção, logística, custo, tudo isso. A gente vem de um momento em que todas as soluções de produção era China, né? Que a resposta simples era China. Não é mais uma resposta simples. A China agora, por conta do próprio desenvolvimento econômico da China, melhorou o desenvolvimento das pessoas lá, então os salários lá aumentaram, o custo lá aumentou, a logística não é mais tão simples, as questões geopolíticas e a visibilidade que hoje a gente tem, né, de ser essa potência de biodiversidade, de bioeconomia, né? Então, eu acho que o financiamento volta muito para a gente só precisa, a oportunidade precisa encontrar o preparo. Então, casos como o da Dengo, Natura, até o Boticário, que é uma empresa de capital fechado, são cases de governança que precisam ser vistos. E senão o dinheiro vai estar, e já está, e vai estar aí disponível, faltando projeto de governança. Né? Você enxerga isso também assim lá fora, os investidores? Sim. Até acho que governança ela é aquilo que eu brinco que você faz quando ninguém está vendo, tá? Governança é o que está por trás, é a base, é a fundação de um prédio bonito, né? A governança ela é fundamental, a gente precisa mostrar que a gente tem uma segurança de receber investimento aqui. Os investidores de fora, qual a visão que eles têm ainda do Brasil? Que têm oportunidades, mas elas são pequenas, perto do montante de dinheiro que eles precisam investir. Até agora, há pouco tempo atrás, eu tive com alguns sócios de Nova York para fazer um evento sobre infraestrutura sustentável no Brasil, tá? Então, a gente levou lá para o nosso escritório de Nova York alguns casos importantes aqui, por exemplo, de concessão de parques estaduais, outras oportunidades, né, que envolvem infraestrutura e sustentabilidade. E o que a gente percebeu é que os investidores, os operadores de fora, eles ficam com os olhos brilhando. Ainda mais quando a gente mostra que a gente sabe como explorar de forma sustentável áreas naturais, com o desenvolvimento de uma bioeconomia, de floresta, com o desenvolvimento de turismo sustentável, com o desenvolvimento, por exemplo, claro, de crédito de carbono, de carbon desks, mas hoje brilha os olhos dos investidores, ainda tem um pouco de dúvida sobre a governança e sobre o quão de longo prazo são essas políticas que a gente tem aqui no Brasil. Melhorou muito. Eu acho que hoje já tem bons olhos, porém, eu ainda vejo, Rodrigo, em inglês é o overpromise, underdelivery, tá? Ainda existe um pouco esta visão de que a gente promete muito e não entrega tudo. Eu acho que a gente precisa começar a prometer menos e entregar mais. E claro, como é que a gente faz isso? A gente faz isso mostrando, primeiro, que a gente sabe como estruturar modelos de negócio sustentáveis e resilientes. Uma empresa como a do Estevão que vai para a Europa e agora provavelmente vai ter o chocolate com pistache, né? Pensando no nearshoring. Estamos aguardando ansiosamente, viu, Estevão? E acho que faz todo sentido essa produção local, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a mostrar que a gente sabe como fazer, né? No final dessa história, eu falo, os hubs de produção, eles normalmente estão ligados, claro, a você ter um controle maior, menos disrupção de cadeia, maior transparência, mas tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é o quanto também eu consigo produzir inovação local, né? Que é um ponto importantíssimo. E eu acho que a gente começa a mostrar que a gente sabe produzir inovação local. Porque é uma coisa que o chocolate de cupuaçu, você está esperando, você não provou não, de cupuaçu, você não provou. Eu provei, você acha? Nem eu sou isso para mim é inovação. Frequentador aqui da Dengo, aqui né, que nós estamos aqui na região da Faria Lima, tem uma loja aqui fantástica. Aliás, outro dia eu experimentei os sorvetes lá, são maravilhosos.
Mas que eu queria falar justamente nessa questão da inovação, e eu ia perguntar para o Estevam, é que nós falamos aqui de cadeia, mas quando a gente fala de valor, né, a Dengo coloca uma coisa a mais, né? Não é só, eu criei uma cadeia aqui, eu vou ter o chocolate, que é justamente criar produtos, né, diferenciados e criar tendências de mercado, que é uma coisa que a Dengo faz muito bem. E eu queria saber do Estevam justamente como é que vocês né, organizam esse processo aí de inovação e de criação de produtos gostosos e sustentáveis. Um dos pilares nossos, Rodrigo, é o que a gente batiza de inspirar quem consome. A gente procura fazer isso por... Nós não inventamos o chocolate. Nós trabalhamos com bom chocolate combinado a frutas e castanhas brasileiras. Isso, sem dúvida, esse borogodó, essa ousadia é meritório da marca. Combinando ali o cupuaçu, como a Velma mencionou, a banana, a mangaba, o cajá, a pimenta baniwa e todas as outras tantas opções que a gente tem hoje em portfólio. E por que nós procuramos fazer isso? Porque nós queremos gerar renda marginal aos produtores com frutos e castanhas que ele possui ocasionalmente na sua própria agrofloresta. 100% hoje do nosso cacau, ele advém de sistemas agroflorestais, que é um sistema biodiverso. No sul da Bahia, por exemplo, a gente tem o cacau mais sustentável do planeta. Mais de 60% do cacau baiano, ele é plantado debaixo da sombra da Mata Atlântica num sistema batizado de Cabruca, que é um sistema no qual nós dizemos que ele é um modelo de conservação produtiva. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele conserva a floresta de pé, ele é produtivo, porque ele gera renda para quem possui a terra. Quando o Ricardo mencionou, por exemplo, da valorização ou da monetização da biodiversidade, ela ainda é muito incipiente. A pauta de carbono, ela é a que está mais avançada nessa direção. Mas nós temos uma questão de biodiversidade tamanha a ser discutido. O produtor, o que detém a terra, ele não pode olhar para a natureza e olhar aquilo apenas como um passivo. Prestação de serviços ambientais que valorem, que monetizem o carbono, a água, a biodiversidade, a fauna e a flora que ali possui é fundamental. A gente precisa recompensar o produtor por ele estar proporcionando à sociedade, ao mundo, esse benefício. Fala-se, por exemplo, de desmatamento, né? Não que ele não exista, mas muito que a gente esquece é que 99% das pessoas não derrubam a floresta porque eles odeiam a mata. Talvez 1% faça por isso, mas a grande maioria faz porque está numa condição vulnerável, numa condição de fome, numa condição de miséria, e que faz com que isto, se você tiver que escolher ocasionalmente entre a fome do teu filho e um pé de árvore na sua propriedade, o produtor opte por derrubá-lo. Não estou fazendo aqui qualquer defesa ao desmatamento, longe disso. Nós amamos a natureza, mas nós temos que ser ponderados em reconhecer que nós precisamos encarar a roça, a plantação, a floresta como um potencial de floresta, como um potencial de renda, como um potencial agrícola, combinando esses elementos de uma forma que seja sistêmica e integrada para que todos possam ganhar. Fácil? Não é. Se fosse, já teria sido feito. Há riscos envolvidos? Sem dúvida, mas é isso que é empreender. Empreender envolve nós assumirmos riscos. Quando nós falamos, por exemplo, do ambiente de financiamentos hoje, como a Velma bem citou, que ele é necessário, por que existe muita resistência ainda? Porque exigem-se muitas garantias. E por que se existem tantas, ou se exigem tantas garantias? Porque tem-se um medo de um risco elevado, ainda desconhecido, sobre a precificação do carbono. Então a gente precisa avançar, sem dúvida, em mecanismos de garantia, a gente precisa avançar em discussões de regulação desses mercados,
seja da biodiversidade, seja do avanço que já tivemos no carbono, que precisa caminhar ainda mais rápido. Não, muito bom. Tem Eu vou, antes de passar para o Ricardo, só que a gente está já estourado de tempo, Que pena. então Que pena. eu vou passar essa última rodada aqui, aí já começando pelo Ricardo, e a gente já vai para o encerramento, por favor. Não, ótimo. Primeiro, um papo incrível aqui. Muito feliz de participar. Acho que o Estevam colocou um ponto que é: como é que a gente passa floresta e terra do passivo para o ativo? Né? Essa é uma resposta que é uma das coisas que o nosso Nature Hub vai responder para o mercado. Uhum. Porque tem muito mais renda ali dentro, tem muito mais fonte de receita do que a gente está enxergando. A gente ficou com o olhar, eu vou usar uma palavra forte, talvez míope com o carbono, que ele é importante, ele é fundamental, mas ele não é único. Pagamentos por serviços ambientais, turismo e agrofloresta, a combinação de fatores é o que vai dar a gente conseguir tirar da linha do passivo e pôr na linha, né, do ativo. Acho que isso é fundamental. E colaboração. Eu acho que a gente precisa entrar numa agenda de colaboração para que a gente consiga dar mais visibilidade, atrair mais investimento e colocar mais projetos na mesa, né? No final das contas, é isso que vai dar escala. E eu acho que, para finalizar aqui, né, então, agradecer mais uma vez, Rodrigo, Velma, Estevam, o convite. Esses debates, eles são muito bons, eu sempre saio com muitos insights daqui, porque é uma agenda que a gente não sabe tudo. Sim. É uma agenda que a gente aprende a cada encontro, né? E acho que com uma COP de biodiversidade, que vai acontecer agora em outubro, em Cali, e depois uma COP no Azerbaijão esse ano ainda, e o ano que vem uma COP no Brasil, eu acho que é hora da gente colocar um pouco a natureza no centro, a biodiversidade e bioeconomia, e entender como é que a gente consegue, de fato, transformar isso em oportunidade para resolver problemas sociais, equalizar os problemas ambientais e ser financeiramente rentável. Sim, sim. Velma. Eu penso que a gente tem, eu estou sempre tentando simplificar a conversa para o mundo real, assim, né? Como as pessoas conversam, porque a gente que é iniciado fica falando em sustentabilismo, mas eu fico trazendo para a nossa vida real. O consumo, não responsabilizando o indivíduo, mas o consumo em massa, né? Já está mudando. Então, assim, a gente está trabalhando a ideia de negócios com cabeças de pessoas que são 30 a mais, 40 a mais, que têm uma formação que já é diferente do que o mundo traz. Então, quando a gente vai Europa, que são países que estão um pouco mais avançados nesses temas, a gente vê como a economia verde ela já é pujante, né? Então a gente aqui para cá no Brasil e América Latina, a gente vê a juventude 14, 15 com esse, então assim, a gente já tem uma massa de consumo que vem diferente. Então assim, ou a gente muda os negócios olhando para essas coisas, ou a gente está fora pelo simples fato que vamos ficar old fashion, né? Sim. Então não precisamos ir muito nessa discussão. Acho que a gente precisa ter a discussão de clima, direitos humanos, biodiversidade no campo dos negócios de uma maneira a atender a essa massa de consumo que vem simples, Sim. com umas contas simples como era de antes. E da colaboração, que o Ricardo trouxe, eu acho também é outro ponto que a gente precisa avançar, que a gente também, do mesmo modo que a gente ampliou a discussão, a gente tem sempre grandes eventos com muita gente falando, as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, e isso acaba ficando num tom que ninguém mais ouve, né? Então, lá na OG a gente tem promovido discussões, uma vez por mês, a gente pega um tema e pega 10 pessoas de empresas e coloca na mesa para discutir soluções em conjunto. Então, eu acho que essa colaboração, claro que a gente precisa propagar a informação, mas às vezes discutir em pequenos grupos fica mais eficiente para colocar em prática, né? Então, quando a gente fala de colaboração, a colaboração é colaborar e se juntar e sentar e fazer. Eu acho que é isso que todo esse tema do nearshoring traz para nós. A produção local é a gente junto discutindo e colocando em prática, e isso vai nos dar força para essa integração de cadeia global, né? Para a gente não ser só
o consumidor, não só o exportador de commodity, mas o hub que produz e que é ativo. A gente tem de tudo muito, a gente só precisa se organizar. Não, legal. Estevão, para a gente encerrar. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, foi um prazer falarmos sobre a importância da produção local, reduzimos custos, reduzimos impactos ambientais, gera desenvolvimento local relevante, fazendo isso de uma forma sistêmica. Queria deixar uma última contribuição aqui. Não existirá uma cadeia local percebida se não houver rastreabilidade. Então, a rastreabilidade, Rodrigo, é um pré-requisito para a sustentabilidade. Infelizmente, hoje, a maior parte do que consumimos, nós não sabemos de onde vem, como vem. Então, é fundamental nós, como consumidores, ganharmos consciência de quem está por trás daquele produto. Quem está por trás daquela barra de chocolate. Nós queremos cada vez mais que 100% do chocolate a gente saiba o nome e o sobrenome de quem é responsável por produzir. Rastreabilidade combinada à produção local ou nearshoring são dois elementos importantes para essa nova realidade de cadeia econômica produtiva. Legal. Bom, muito obrigado, Estevão. Prazer conversar. Obrigado, Velma. Obrigado, Ricardo. Chegamos ao fim desse painel, mas o mês do ESG aqui na Exame continua, tem muita coisa legal por vir, então fique ligado e até a próxima.